Leonardo ajeitou o boné preto da Nike sobre a cabeça e verificou se os óculos escuros Ray-Ban estavam bem posicionados antes de sair do consultório médico na Rua 13. A consulta com o otorrinolaringologista havia sido melhor do que esperava. Depois de 2 semanas preocupado com um pequeno incômodo na garganta, o diagnóstico foi apenas um leve ressecamento das cordas vocais, nada que alguns dias de repouso vocal não resolvesse. Caminhando pela calçada em direção ao estacionamento onde deixara sua BMW X6 prata, o cantor respirou fundo o ar quente de Goiânia naquela manhã de terça-feira. O movimento do centro da cidade era intenso como sempre, com pedestres apressados, vendedores ambulantes oferecendo água gelada e o barulho constante dos ônibus passando na Avenida Anhanguera. Foi então que um som familiar chegou aos seus ouvidos, fazendo-o parar abruptamente no meio da calçada. Alguém estava tocando violão ali perto e a melodia era inconfundível. Era Pense em Mim, uma das canções que mais tocava no rádio nos anos 90, quando ele e Leandro estavam no auge da carreira. O som vinha da Praça do Bandeirante, a poucos metros dali. Inscreva-se no canal para mais histórias como esta e comente de qual cidade você está assistindo. Leonardo mudou de direção e caminhou em direção à praça, intrigado. Não era comum ouvir suas próprias músicas sendo executadas ao vivo na rua, especialmente com aquela qualidade. Quem quer que estivesse tocando conhecia bem a canção e tinha técnica apurada. A curiosidade falou mais alto que a pressa. Ao chegar na praça, avistou a fonte da melodia. Sentada em um banco de madeira desgastado pelo tempo, uma senhora de cabelos completamente brancos dedilhava um violão com movimentos delicados, mas seguros. Ela usava uma blusa florida azul e branca, calça social marrom e sapatos pretos simples. Na sua frente, uma bolsa de crochê bege repousava no chão, junto com uma pequena garrafa de água. O violão chamou a atenção de Leonardo imediatamente. Era um instrumento antigo, provavelmente dos anos 60, com o verniz amarelado pelo tempo e pequenos riscos que contavam histórias de décadas de uso. As cordas estavam visivelmente gastas, algumas com aquela coloração escura que indicava necessidade urgente de troca, mas o som que saía dali era surpreendentemente limpo e afinado. A senhora cantarolava baixinho enquanto tocava, com os olhos semicerrados, como se estivesse em outro lugar. Sua voz era suave, carregada de experiência e uma melancolia que tocou o coração do cantor. Leonardo reconheceu na técnica dela influências do violão clássico goiano, aquele jeito tradicional que os músicos mais antigos da região dominavam. Discretamente, ele se aproximou e sentou-se em um banco próximo, a uns 5 metros de distância. Retirou o celular do bolso da calça jeans escura que vestia e fingiu mexer no aparelho, mas na verdade estava completamente concentrado na performance da idosa. Havia algo de especial naquele momento, uma pureza na execução que o fazia lembrar dos primeiros anos de carreira, quando a música ainda era apenas paixão, antes da pressão comercial e dos compromissos intermináveis. A senhora terminou Pense em Mim e imediatamente emendou com Temporal de Amor, outro sucesso da dupla. Leonardo sentiu um nó na garganta. Ela conhecia o repertório de cor e tocava com um carinho que ele raramente via, mesmo entre músicos profissionais. Era como se cada acorde fosse uma oração, cada melodia uma conversa íntima com alguém muito querido. Um grupo de aposentados que jogava dominó sob um ipê florido próximo dali começou a prestar atenção na música. 2 crianças que brincavam nos brinquedos da praça pararam suas atividades e se aproximaram, curiosas. A música criava uma atmosfera mágica naquele ambiente urbano típico de Goiânia, com o movimento dos carros na avenida ao fundo e o calor seco do cerrado envolvendo tudo. Leonardo notou que a senhora tocava sempre com uma postura ereta, demonstrando respeito pelo instrumento e pela música. Suas mãos, apesar de mostrarem sinais da idade, se moviam com precisão e delicadeza. Não havia pressa em seus movimentos, cada nota era executada no tempo certo,
com a paciência de quem aprendeu que a música não pode ser apressada. Foi quando percebeu algo que o intrigou ainda mais. A senhora fazia uma variação específica nos acordes de Temporal de Amor, uma mudança harmônica sutil que apenas seu irmão Leandro costumava fazer nas apresentações ao vivo. Era um detalhe técnico que pouquíssimas pessoas conheciam, algo que nem mesmo estava nas gravações oficiais. Como ela podia saber daquilo? O cantor sentiu o coração acelerar. Não era possível que fosse apenas coincidência. Alguém havia ensinado aquela técnica para ela, e esse alguém tinha que ter assistido muitos shows da dupla, ou ter convivido com músicos que acompanhavam Leonardo e Leandro nos primeiros anos de carreira. A terceira música escolhida pela senhora foi Não Aprendi Dizer Adeus, e desta vez ela cantou junto, bem baixinho, mas o suficiente para que Leonardo ouvisse cada palavra. A voz dela tremia em algumas passagens mais agudas, revelando emoção contida. Era evidente que aquelas canções tinham um significado especial para ela. Não eram apenas músicas conhecidas, sendo tocadas ao acaso. Leonardo olhou ao redor e viu que outras pessoas começavam a se aproximar. Um vendedor de picolé parou sua bike para ouvir. 2 jovens estudantes sentaram-se na grama próxima e até mesmo alguns motoristas diminuíam a velocidade ao passar pela avenida, atraídos pela melodia que escapava dos limites da praça. A quarta música começou a soar quando Leonardo viu um jovem de aproximadamente 30 anos se aproximando rapidamente da praça. O rapaz usava uniforme verde claro de enfermeiro e carregava uma mochila nas costas. Sua expressão misturava preocupação e alívio ao avistar a senhora no banco. Dona Eulália, a senhora me deu um susto, disse o jovem ofegante, parando ao lado do banco. Eu procurei a senhora por todo o hospital. A enfermeira do plantão disse que a senhora tinha saído para tomar um ar, mas isso foi há mais de 1 hora. A senhora interrompeu a música e olhou para o rapaz com um sorriso envergonhado. Desculpa, Marcelo, eu não aguentava mais ficar naquele quarto. Precisava vir aqui. Hoje é um dia especial. Leonardo observou a interação dos dois com discrição. Ficou evidente que Marcelo conhecia bem Dona Eulália e se importava genuinamente com ela. O cuidado na voz do jovem enfermeiro e a familiaridade entre eles sugeriam uma relação próxima, talvez familiar. Mas a senhora sabe que não pode ficar no sol forte assim, Marcelo continuou, sentando-se ao lado dela no banco. Ainda mais sem tomar os medicamentos do meio-dia. E com esse calor de Goiânia, a senhora pode passar mal. Dona Eulália suspirou e acariciou as cordas do violão. Eu sei, meu filho, mas eu prometi para o seu Geraldo que um dia ia tocar as músicas que ele gostava em público. Nunca tive coragem antes, sempre fui muito tímida. Hoje faz 50 anos que a gente se casou e eu senti que era a hora. O coração de Leonardo apertou ao ouvir aquela revelação. A senhora estava ali não apenas tocando música, mas cumprindo uma promessa feita a alguém que claramente era muito importante para ela. A data era especial e ela havia escolhido aquele momento para enfrentar sua timidez e honrar a memória de seu esposo. O violão era dele, Dona Eulália continuou, passando a mão carinhosamente pelo instrumento. Seu Geraldo tocava nas Cerezatas aqui em Goiânia nos anos 70. Ele sempre dizia que eu tinha dom para a música, que eu devia tocar para as pessoas, mas eu sempre achei que não era boa o suficiente. Marcelo escutava com atenção e Leonardo percebeu que havia algo familiar na expressão do jovem quando o assunto era música. Não era apenas interesse educado, parecia conhecimento de causa. Dona Eulália, a senhora toca lindamente, Marcelo disse com carinho. Eu entendo sobre música, estudei no conservatório antes de fazer enfermagem. A senhora tem uma técnica muito boa, aprendeu direitinho. A revelação surpreendeu Leonardo. O enfermeiro tinha formação musical, o que explicava seu interesse genuíno pela performance da idosa. Essa informação também dava credibilidade à qualidade técnica que o cantor havia identificado na execução de Dona Eulália. É mesmo, meu querido, a senhora respondeu. Seu Geraldo me ensinou tudo.
Ele era muito paciente, dizia que música não se aprende com pressa. Passávamos as tardes inteiras aqui nesta praça, ele me ensinando os acordes. Foi aqui que ele me pediu em casamento, debaixo daquele ipê ali. Leonardo seguiu o olhar dela e viu a árvore florida que ela indicava. A praça ganhava um significado ainda mais especial, sabendo que havia sido palco de momentos tão importantes na vida daquele casal. O local escolhido para a apresentação não era aleatório, era carregado de memórias afetivas. E a senhora lembra das músicas que ele mais gostava? Marcelo perguntou, claramente interessado em manter a conversação no rumo musical. Ah, ele adorava Leandro e Leonardo, Dona Eulália respondeu, e Leonardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Dizia que eram músicos de verdade, que cantavam com o coração. A gente ouvia os discos deles todos os domingos depois do almoço. Seu Geraldo chegava a chorar quando tocava Pense em Mim, no violão. O cantor disfarçou a emoção que tomou conta dele. Saber que sua música havia feito parte de momentos íntimos e especiais na vida daquele casal o tocava profundamente. Era exatamente por isso que ele e o irmão começaram a compor, para criar trilhas sonoras para os sentimentos das pessoas. Por isso escolhi essas músicas hoje, a senhora continuou. Queria que ele soubesse, lá de onde estiver, que eu finalmente tive coragem, que nossa música está viva, que as lembranças que a gente construiu junto ainda fazem sentido. Marcelo pegou a mão de Dona Eulália com carinho. Tenho certeza de que seu Geraldo está ouvindo cada nota, dona. A senhora tocou com tanto amor que todo mundo aqui parou para escutar. Foi então que Leonardo reparou que realmente havia se formado uma pequena plateia ao redor. O grupo de aposentados abandonara completamente o jogo de dominó. As crianças estavam sentadas no chão prestando atenção e mais algumas pessoas haviam parado para ouvir. A música de Dona Eulália estava criando um momento especial para todos ali. Sabe o que mais me emociona, a senhora disse, ajeitando melhor o violão no colo. É que eu consigo sentir a presença dele quando toco. É como se a gente estivesse conversando através da música, como fazíamos antigamente. Leonardo compreendeu naquele momento que estava presenciando algo muito mais profundo que uma simples apresentação musical na praça. Era um ato de amor, uma forma de manter viva a conexão com alguém que já não estava fisicamente presente. A música se tornava uma ponte entre o mundo dos vivos e das memórias, um meio de comunicação que transcendia a ausência física. Dona Eulália, Marcelo disse suavemente, a senhora quer continuar tocando um pouquinho mais? Eu posso ficar aqui com a senhora, só preciso ligar no hospital para avisar onde estamos. O rosto da senhora se iluminou. Você faria isso por mim, meu filho? Eu queria tocar mais algumas músicas, completar o repertório que o Geraldo gostava. Oh, claro que sim, Marcelo respondeu, já pegando o celular. Mas primeiro vamos colocar a senhora na sombra. O sol está ficando muito forte. Eles se levantaram e se dirigiram para um banco sob a copa frondosa do ipê que Dona Eulália havia apontado antes. Leonardo os acompanhou discretamente, mantendo distância suficiente para não parecer intrometido, mas próximo o bastante para continuar ouvindo a conversa e a música que certamente continuaria. Sentados sob a sombra generosa do ipê, Marcelo terminou de falar ao telefone com o hospital, enquanto Dona Eulália afinava cuidadosamente o violão. Leonardo escolheu um banco estratégico que lhe permitia ouvir tudo sem chamar atenção, fingindo ler mensagens no celular. Pronto, dona. Expliquei para a supervisora que a senhora está bem e que voltamos em 1 hora, Marcelo disse, guardando o aparelho. Agora podemos aproveitar este momento especial sem pressa. Dona Eulália sorriu e começou a dedilhar uma melodia que Leonardo reconheceu imediatamente. Era Entre Tapas e Beijos, mas ela estava executando uma versão instrumental que soava diferente da original. Os acordes tinham uma complexidade maior, com variações harmônicas que tornavam a canção mais elaborada musicalmente. Essa versão está diferente, Marcelo comentou, demonstrando seu conhecimento musical. A senhora está fazendo modulações que não tem na gravação original. É que o Geraldo melhorava as músicas quando tocava, Dona Eulália explicou, sem parar de tocar.
Ele dizia que toda música podia ficar mais bonita se a gente colocasse um pouquinho da alma da gente nela. Então ele criava essas variações, esses acordes diferentes que deixavam tudo mais emocionante. Leonardo ficou impressionado. O marido de Dona Eulália não era apenas um admirador da música da dupla, mas um músico competente que conseguia recriar e melhorar as composições. As variações que ela estava executando eram realmente sofisticadas, mostrando conhecimento profundo de harmonia e arranjos. Seu Geraldo devia ser um músico muito bom, Marcelo disse com admiração. Ah, era sim, a senhora respondeu, continuando a tocar. Ele tocava em grupos aqui em Goiânia, fazia serenata, animava festa de casamento. Chegou a gravar um disco pequeno nos anos 80, só 200 cópias. Eu ainda tenho o vinil guardado em casa. Durante os próximos minutos, a pequena plateia que se formara ao redor cresceu ainda mais. Um casal de idosos se aproximou e ficou ouvindo em pé. Um homem de meia idade parou a caminhada matinal para prestar atenção. E até mesmo um grupo de adolescentes que passava pela praça diminuiu o passo e acabou se sentando na grama próxima. Leonardo observava tudo aquilo com fascínio. Era raro ver música ao vivo, criando esse tipo de magnetismo em um ambiente público urbano. Dona Eulália não estava se apresentando para impressionar ninguém. Estava simplesmente tocando com amor e autenticidade. E isso era o que atraía as pessoas. Foi quando uma segunda pessoa conhecida de Dona Eulália chegou à praça. Uma senhora também idosa, usando um vestido azul marinho e carregando uma sacola de farmácia, se aproximou rapidamente do banco onde estavam sentados. Eulália dos Santos, que é isso? A recém-chegada disse em tom de repreensão carinhosa. Dona Sebastiana me ligou dizendo que você tinha sumido do hospital. Pensei que tinha acontecido alguma coisa. Dona Eulália parou de tocar e olhou para sua amiga com expressão culpada. Oi, Sebastiana. Não aconteceu nada não, eu só queria vir aqui tocar um pouquinho. Dona Sebastiana se sentou ao lado da amiga e colocou a sacola no chão. Mas você sabe que não pode ficar descuidando dos remédios assim. Trouxe aqui o termômetro e os comprimidos que você tinha que tomar ao meio-dia. Leonardo percebeu pela conversa que a situação de Dona Eulália era mais delicada do que imaginava. A presença constante dos cuidados médicos e a preocupação das pessoas ao redor sugeriam que ela estava lidando com alguma condição de saúde séria. Eu tomei os remédios da manhã direitinho. Dona Eulália protestou suavemente. Só esqueci esses do meio-dia, porque queria muito vir aqui hoje. É aniversário de casamento, Sebastiana. 50 anos desde que o Geraldo me pediu em casamento debaixo desta árvore. A expressão de Dona Sebastiana suavizou imediatamente. Ah, Eulália, por que você não me disse? Eu teria vindo junto, teria ajudado você a organizar direitinho. Eu não queria incomodar ninguém, Dona Eulália respondeu. E além do mais, era uma coisa que eu precisava fazer sozinha, uma promessa que fiz para ele. Marcelo interferiu delicadamente na conversa. Dona Sebastiana, a senhora podia ficar um pouquinho aqui com a gente? Dona Eulália estava tocando muito bonito e acho que faria bem para ela completar as músicas que queria tocar hoje. Dona Sebastiana olhou ao redor e viu a pequena audiência que havia se formado. Pessoas de diferentes idades estavam ali, claramente apreciando a música. Está bem, ela cedeu, mas primeiro você vai tomar os medicamentos e eu vou medir sua pressão. Depois pode tocar o quanto quiser. Enquanto Dona Sebastiana cuidava dos medicamentos e verificava os sinais vitais da amiga, Leonardo observou a interação entre as três pessoas. Era evidente o cuidado mútuo, a preocupação genuína e o respeito pelos desejos e sentimentos de Dona Eulália. Mesmo diante de uma condição de saúde delicada, eles entendiam a importância daquele momento para ela. Pressão normal, temperatura boa, Dona Sebastiana anunciou após alguns minutos. Agora pode continuar com a música, mas vamos ficar na sombra e bebendo água. Dona Eulália pegou novamente o violão e olhou para a pequena plateia que aguardava pacientemente. Obrigada a todos vocês por estarem aqui comigo, disse com voz emocionada.
Esta é uma tarde muito especial para mim. Ela começou então a tocar Sonho por Sonho. E Leonardo notou que suas mãos tremiam ligeiramente. Não era nervosismo pela presença das pessoas, era emoção pura. A música era executada com tanto sentimento que era impossível não se emocionar junto. O cantor olhou ao redor e viu lágrimas nos olhos de várias pessoas da plateia. Dona Sebastiana segurava a mão da amiga enquanto ela tocava. Marcelo acompanhava a melodia balançando discretamente a cabeça, e até mesmo as crianças estavam em silêncio reverente. Foi nesse momento que Leonardo tomou-lhe uma decisão. Não podia mais ficar apenas observando. Precisava fazer alguma coisa para ajudar aquela senhora a ter a tarde musical que merecia, especialmente considerando a importância da data e as limitações que ela enfrentava. Leonardo levantou-se do banco onde estava e caminhou lentamente em direção ao grupo. Seu coração batia acelerado, não de nervosismo por ser reconhecido, mas pela emoção genuína que aquela cena lhe causava. Quando chegou próximo o suficiente, pigarreou discretamente para chamar atenção. Com licença, disse em tom respeitoso, tirando o boné e os óculos escuros. Eu não queria interromper, mas não consegui deixar de ouvir essa música linda. A senhora toca muito bem. Dona Eulália parou de tocar e olhou para o homem que se aproximava. Viu um senhor de aparência cuidada, com cabelos grisalhos bem cortados, usando uma camisa polo branca da Lacoste e calça jeans escura. Seus olhos eram bondosos e sua expressão transmitia sinceridade. Muito obrigada, moço, ela respondeu com um sorriso tímido. Estou um pouquinho enferrujada. Faz tempo que não toco para outras pessoas. Enferrujada, nada, Leonardo disse, sentando-se respeitosamente em uma das pontas do banco, mantendo distância apropriada. A senhora tem uma técnica muito bonita, bem tradicional. Aprendeu com alguém que conhecia muito de música. Marcelo observou o recém-chegado com interesse. Havia algo familiar naquele homem, mas não conseguia identificar o que era. Dona Sebastiana fez uma avaliação rápida e decidiu que o estranho parecia inofensivo e educado. Meu marido me ensinou, Dona Eulália explicou, acariciando as cordas do violão. Ele era músico aqui em Goiânia, tocava muito bem. Dizia que eu tinha jeito para a música, mas eu sempre fui muito tímida para tocar para os outros. E hoje a senhora decidiu vencer a timidez, Leonardo comentou com carinho. Que data especial é hoje, se posso perguntar? 50 anos de casamento, ela respondeu, e sua voz tremulou ligeiramente. O Geraldo me pediu em casamento aqui nesta praça, debaixo desta mesma árvore. Ele sempre me encorajava a tocar em público. Dizia que a música era para ser compartilhada, não guardada. Leonardo sentiu um nó na garganta. A história daquela senhora ecoava sentimentos que ele próprio havia experimentado após perder o irmão. A música como forma de manter vivas as conexões mais importantes, de honrar memórias preciosas. Ele tinha razão, Leonardo disse suavemente. Música guardada é como uma flor que nunca vê o sol, perde parte da sua beleza. Dona Eulália olhou para ele com surpresa. Que bonito isso que o senhor falou. O senhor entende de música também? Um pouquinho, Leonardo respondeu modestamente. Toco violão há muitos anos, desde criança, e posso dizer que a senhora tem um dom muito especial. Mas, se me permite uma observação, acho que esse violão está precisando de uns cuidados. Ele apontou delicadamente para as cordas do instrumento. Essas cordas estão bem gastas, algumas até meio escuras. Deve estar ficando difícil de afinar, e o som não está saindo com toda a qualidade que poderia. Dona Eulália olhou para o violão com expressão melancólica. Eu sei, moço, mas eu não tenho coragem de mexer nada nele. É tudo que me restou do Geraldo, e tenho medo de estragar alguma coisa. Ei? Entendo perfeitamente, Leonardo disse com compreensão. Mas trocar as cordas e fazer uma afinação caprichada não vai estragar nada, muito pelo contrário. Vai fazer o violão soar como seu marido gostaria que soasse. Instrumentos precisam de cuidado para continuarem vivos. Marcelo se interessou pela conversa. O senhor entende de manutenção de instrumentos? Bastante, Leonardo respondeu. Aprendi por necessidade mesmo.
Sempre tive violão em casa desde pequeno. Se a senhora permitir, eu adoraria ajudar a cuidar deste instrumento. Tenho certeza de que seu marido ficaria feliz sabendo que o violão dele está sendo bem tratado. Dona Eulália hesitou, claramente dividida entre o desejo de ver o violão funcionando perfeitamente e o medo de qualquer alteração no último presente do esposo. Olha só, Leonardo continuou. Tem uma casa de instrumentos musicais aqui perto, na rua 24 de outubro. Cordas novas, um pano para limpar, óleo para hidratar a madeira. Em meia hora, esse violão está cantando como novo, mas sem perder nada da personalidade que seu marido colocou nele. Eu não sei, Dona Eulália disse hesitante. E se der alguma coisa errada? Dona Sebastiana se intrometia na conversa. Eulália, esse moço parece entender do assunto. E o violão realmente está precisando de cuidados. Você mesma reclamou semana passada que estava difícil de afinar. É verdade, Marcelo confirmou. E pelo que eu entendo de música, cordas gastas podem até danificar o instrumento com o tempo. O pescoço pode empenar se a tensão não estiver equilibrada. Leonardo viu a oportunidade de tranquilizar a senhora. E tal assim, eu vou até a loja, compro as cordas e volto aqui. A senhora fica com o violão, eu mostro exatamente o que vou fazer antes de fazer. E se em qualquer momento a senhora não se sentir à vontade, a gente para. Que tal? Dona Eulália olhou para Marcelo e Dona Sebastiana buscando opinião. Ambos assentiram encorajadoramente. Está bem, ela concordou finalmente. Mas eu quero acompanhar tudo, passo a passo. Claro que sim, Leonardo disse, levantando-se. É o violão da senhora, ela que manda. Eu só vou ajudar no que ela permitir. Leonardo retornou à praça 20 minutos depois, carregando uma sacola discreta da Casa Beethoven. Ele havia comprado um jogo completo de cordas de aço de qualidade premium, específicas para violão de aço clássico, além de um pano de microfibra para limpeza e um frasco pequeno de óleo hidratante para a madeira. Pronto, Dona Eulália, ele disse, mostrando os itens. Cordas da melhor qualidade, próprias para violão antigo, como o da senhora. E trouxe também umas coisinhas para deixar a madeira mais bonita. Dona Eulália examinou os produtos com curiosidade. Nossa, que cordas bonitas! Devem ter custado caro. Imagina, Leonardo disse, dispensando a preocupação dela. É um prazer poder ajudar. Agora, se a senhora me permitir, vou começar tirando as cordas velhas, bem devagar, uma por vez, para não forçar o braço do violão. Ele se sentou ao lado dela no banco e pegou o violão com o cuidado de quem manuseia uma relíquia. Suas mãos experientes começaram a afrouxar as tarraxas lentamente, explicando cada movimento para Dona Eulália. Vou tirando a tensão aos poucos, ele explicou enquanto trabalhava. Cordas muito tensas, se soltarem de uma vez, podem dar um tranco no braço do instrumento. Marcelo observava fascinado a perícia com que o homem manuseava o violão. Havia algo profissional naqueles movimentos, uma familiaridade que só vinha de décadas de experiência. O senhor é músico profissional? Ele perguntou diretamente. Leonardo hesitou apenas um segundo. Toco há muito tempo, respondeu sem mentir tecnicamente. A música sempre foi muito importante na minha vida. Conforme retirava as cordas velhas, o estado real do instrumento se revelava. A madeira estava ressecada em alguns pontos, havia acúmulo de sujeira nos trastes e o cavalete precisava de uma limpeza cuidadosa. Nada que comprometesse a integridade do violão, mas pequenos problemas que afetavam significativamente a qualidade do som. Olha só como a madeira está pedindo carinho, Leonardo disse, passando o dedo suavemente sobre o tampo. Seu marido cuidava bem deste violão, mas madeira precisa de hidratação constante, especialmente aqui em Goiânia, com esse clima seco. Ele começou a aplicar o óleo hidratante com movimentos circulares suaves e, imediatamente, a madeira começou a ganhar brilho e cor mais viva. Dona Eulália assistia maravilhada a essa transformação. Meu Deus, ela suspirou. Está ficando igual era quando o Geraldo tocava. Eu nem lembrava que a cor era assim tão bonita. Instrumentos são como pessoas, Leonardo disse enquanto trabalhava. Precisam de atenção e cuidado,
para se manterem bonitos e saudáveis. Durante o processo de limpeza, ele descobriu pequenos detalhes que contavam a história do violão. Marcas de unhas nos trastes mostravam as posições preferidas de seu Geraldo. Pequenos riscos revelavam anos de uso amoroso, e uma leve marca circular no tampo indicava onde provavelmente ele apoiava o braço enquanto tocava. Seu marido tinha uma técnica muito boa, Leonardo observou, examinando os padrões de desgaste. Pelos sinais aqui no braço, dá para ver que ele conhecia todo o instrumento. Não ficava só nos primeiros trastes, como a maioria dos violonistas amadores. É mesmo, Dona Eulália confirmou com orgulho. Ele tocava música clássica também, não só popular. Dizia que músico de verdade tem que conhecer todo o instrumento. Leonardo começou então a colocar as cordas novas, uma por vez, explicando a sequência e a tensão adequada para cada uma. Suas mãos trabalhavam com precisão automática, fruto de décadas afinando instrumentos antes de apresentações e gravações. A primeira corda é a mais delicada, ele explicou, while instalava a corda Mi agudo. Tem que ter cuidado para não esticar de mais de uma vez. Vou colocar uma tensão básica primeiro, depois ajusto fino, quando todas estiverem no lugar. Conforme as cordas novas iam sendo instaladas, o violão começava a ganhar vida nova. Mesmo sem estar completamente afinado ainda, já era possível perceber a diferença na qualidade do som. As notas saíam mais limpas, com sustentação melhor e timbre mais brilhante. Que diferença? Marcelo comentou impressionado. Parece outro violão. Na verdade, é o mesmo violão que sempre foi. Leonardo corrigiu com um sorriso. Só estava precisando de um pouquinho de carinho para mostrar toda a sua beleza. Quando terminou de instalar todas as cordas, ele pegou um afinador digital que havia comprado junto com os outros itens. Agora vem a parte mais importante, a afinação perfeita. Dona Eulália observou fascinada enquanto Leonardo afinava cada corda com precisão milimétrica. O som que saía do violão agora era completamente diferente, rico, equilibrado, com harmônicos claros e sustentação perfeita. Pronto, ele disse, fazendo um acorde de Dó maior para testar. Que tal experimentar agora, Dona Eulália? Ela pegou o violão com reverência, como se estivesse segurando algo sagrado. Fez o mesmo acorde que Leonardo havia tocado, e seus olhos se encheram de lágrimas ao ouvir a qualidade do som. Jesus Cristo, ela sussurrou emocionada. É como se o Geraldo estivesse aqui tocando comigo. O som está igual ao que eu lembro dos nossos primeiros anos de casamento. Com o violão restaurado, Dona Eulália começou a tocar Pense em Mim novamente, mas desta vez o som que ecoou pela praça era completamente diferente. Rico, limpo, com cada nota soando cristalina e cada acorde preenchendo o ambiente com harmônicos perfeitos. A pequena plateia que havia se dispersado durante a manutenção do instrumento começou a se reunir novamente, atraída pela qualidade superior da música. Leonardo observava extasiado a transformação não apenas do som, mas da própria Dona Eulália. Com o instrumento funcionando perfeitamente, ela ganhava confiança, ousava fazer modulações mais elaboradas, permitia que sua verdadeira habilidade musical se manifestasse plenamente. A senhora está tocando magistralmente, ele disse com admiração genuína. Com o violão afinado assim, dá para perceber toda a técnica que a senhora tem. É impressionante como o som mudou, Marcelo comentou, claramente emocionado. Dona Eulália, a senhora sempre tocou assim tão bem? Ah, meu filho, ela respondeu, continuando a dedilhar suavemente. Faz muito tempo que eu não ouço o violão soar deste jeito. Me lembra exatamente de como o Geraldo tocava nos nossos primeiros anos. É como se ele estivesse aqui do meu lado. Dona Sebastiana se aproximou mais, visivelmente tocada pela música. Eulália, por que você nunca tocou assim para a gente no hospital? A gente nem imaginava que você tinha esse dom. Eu sempre achei que não era boa o suficiente. Dona Eulália respondeu humildemente. E com o violão desafinado, eu mesma achava que estava tocando errado. Agora entendo porque o Geraldo sempre dizia que instrumento bem cuidado faz toda a diferença.
Leonardo decidiu aproveitar o momento para fazer uma sugestão que vinha pensando desde que ouviu as primeiras músicas da senhora. Dona Eulália, posso ensinar para a senhora um dedilhado que vai facilitar muito essas músicas? É uma técnica que poupa as mãos e deixa o som ainda mais bonito. Claro, ela respondeu interessada. Eu adoraria aprender algo novo. Ele se posicionou ao lado dela de forma que pudesse mostrar os movimentos das mãos sem atrapalhar. Olha só, em vez de usar só o polegar para as cordas graves, a senhora pode alternar com o indicador assim. Demonstrou o movimento devagar. Isso dá mais fluidez e cansa menos a mão. Dona Eulália tentou imitar o movimento e, após algumas tentativas, conseguiu executar a técnica corretamente. Nossa, que diferença! Fica muito mais fácil mesmo. E tem outro segredo, Leonardo continuou, claramente animado por estar compartilhando conhecimento musical. Para essas músicas sertanejas, se a senhora fizer um movimento circular bem suave com a mão direita, o som ganha um balanço especial. Vou mostrar. Ele pegou o violão emprestado por um momento e executou alguns compassos de Temporal de Amor, usando a técnica que havia descrito. O resultado foi impressionante. A música ganhava um groove característico, uma pegada que remetia imediatamente ao melhor do sertanejo tradicional. A plateia ao redor crescia a cada minuto. O grupo de aposentados havia abandonado completamente o jogo de dominó e se aproximara dos bancos. Várias pessoas que passavam pela praça paravam para ouvir. Até mesmo alguns motoristas diminuíam a velocidade ao passar pela avenida, atraídos pelo som que se espalhava pela área. Jesus Cristo, um dos aposentados, comentou em voz alta: há quanto tempo não ouço um sertanejo raiz assim, tocado com essa classe. É igualzinho aos shows que a gente ia ver no Clube do Remo nos anos 80. Uma senhora da plateia concordou. Música de verdade, tocada com sentimento. Dona Eulália retomou o violão e começou a experimentar as técnicas que Leonardo havia ensinado. Em poucos minutos, ela já conseguia aplicá-las naturalmente, e o resultado era impressionante. A música soava profissional, com o balanço e a expressividade características do melhor sertanejo. Meu Deus do céu, ela disse maravilhada. O senhor me ensinou em 5 minutos o que eu levei anos tentando descobrir sozinha. Leonardo sentiu o coração acelerar. Havia algo profundamente gratificante em compartilhar conhecimento musical, em ver alguém descobrir novas possibilidades em um instrumento que já conhecia há décadas. Era a mesma sensação que ele tinha quando ensinava técnicas para músicos iniciantes na época áurea da carreira. A senhora tem muito talento, ele disse sinceramente. Só precisava de algumas dicas para lapidar o que já sabia, e principalmente de um instrumento que fizesse jus à sua habilidade. Marcelo observava toda a interação com crescente admiração pelo conhecimento técnico demonstrado por aquele homem. O senhor é professor de música, ele perguntou. Digamos que a música sempre foi minha paixão, Leonardo respondeu, mantendo a resposta vaga. E quando a gente ama alguma coisa, gosta de compartilhar com quem também ama. Durante a próxima meia hora, Dona Eulália tocou um repertório completo das canções de Leandro e Leonardo, aplicando as novas técnicas e aproveitando a qualidade superior do violão restaurado. O público ao redor cresceu para mais de 20 pessoas, todas em silêncio respeitoso, algumas visivelmente emocionadas. Leonardo ficou profundamente tocado ao ouvir suas próprias composições sendo executadas com tanto amor e técnica apurada. Era uma experiência única, escutar suas músicas através dos ouvidos e do coração de alguém que as tinha como trilha sonora de momentos importantes da vida. Dona Eulália, ele disse quando ela fez uma pausa para descansar. Posso fazer uma pergunta? Por que essas músicas da dupla Leandro e Leonardo são tão especiais para a senhora? Ela sorriu com nostalgia. Ah, moço, essas músicas contaram a nossa história de amor. Quando eu conheci o Geraldo, Pense em Mim estava tocando no rádio da oficina onde ele trabalhava. Foi a primeira música que dançamos juntos. Temporal de Amor tocou no nosso casamento. Sonho por Sonho era a que ele cantava para mim quando eu estava triste.
Leonardo sentiu lágrimas formando em seus olhos. Ouvir como sua música havia feito parte de momentos tão íntimos e significativos na vida daquele casal o emocionava profundamente. Cada música deles tem um pedaço da nossa vida, ela continuou. Por isso, hoje, no nosso aniversário de casamento, eu queria tocar todas elas. Era a minha forma de contar para o Geraldo que eu ainda lembro de tudo, que nossa história de amor continua viva através da música que a gente amava juntos. O sol começava a se inclinar para o oeste quando Dona Eulália terminou de tocar Entre Tapas e Beijos, pela segunda vez. A pequena plateia que se formara ao redor dos bancos aplaudia discretamente após cada música, criando uma atmosfera de intimidade e respeito raramente vista em apresentações públicas. Leonardo observava cada detalhe daquele momento com o coração transbordando de emoção. Ver suas composições sendo executadas com tanto amor e técnica, ouvir as histórias pessoais que elas representavam na vida daquele casal, presenciar a forma como a música criava conexões genuínas entre pessoas desconhecidas na praça. Tudo aquilo o fazia lembrar do verdadeiro propósito da música. Dona Eulália, ele disse suavemente, posso contar uma coisa para a senhora? Ela parou de dedilhar o violão e olhou para ele com atenção. Claro, moço. O senhor já fez tanto por mim hoje, pode falar o que quiser. Leonardo respirou fundo, sabendo que o momento da revelação havia chegado. Mas antes que pudesse falar, Marcelo se aproximou com uma expressão intrigada no rosto. Desculpa interromper, disse o enfermeiro, mas eu não consigo parar de pensar que conheço o senhor de algum lugar. O senhor não é famoso, não? Ator de televisão, talvez? Leonardo sorriu nervosamente. Por que pergunta isso, rapaz? É que tem algo no seu rosto, no seu jeito de falar, Marcelo insistiu. E principalmente, a forma como o senhor entende de música. Não é conhecimento de amador, não. É coisa de profissional mesmo. Dona Sebastiana também se aproximou, curiosa com a conversa. É verdade, ela concordou. Desde que o senhor chegou aqui, eu tenho a sensação de que já vi o senhor em algum lugar. Dona Eulália olhou atentamente para Leonardo, como se estivesse vendo-o pela primeira vez. Agora que vocês falaram, o senhor tem mesmo uma fisionomia conhecida, mas não consigo me lembrar de onde. Leonardo sabia que não poderia mais adiar a verdade. Aquelas pessoas haviam compartilhado com ele momentos íntimos e preciosos de suas vidas, e ele devia a mesma honestidade em retorno. Dona Eulália, ele começou, com a voz ligeiramente trêmula. Eu preciso confessar uma coisa. Quando a senhora estava tocando as músicas de Leandro e Leonardo e contando como elas fizeram parte da sua vida com seu Geraldo, eu fiquei muito emocionado. Mais emocionado do que a senhora pode imaginar. Por que, meu filho? Ela perguntou intrigada. Leonardo tirou a carteira do bolso traseiro da calça e retirou um documento de identidade. Com as mãos tremendo ligeiramente, ele mostrou para a Dona Eulália. Meu nome é Emival Eterno Costa, ele disse suavemente. Mas, artisticamente, eu sou conhecido como Leonardo, da dupla Leandro e Leonardo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Dona Eulália olhou para o documento, depois para o rosto de Leonardo, depois novamente para o documento. Marcelo ficou boquiaberto, e Dona Sebastiana levou a mão ao peito em choque. Meu Deus do céu! Dona Eulália sussurrou, com lágrimas instantaneamente formando em seus olhos. O senhor é o Leonardo mesmo? Das músicas? Sou sim, senhora, Leonardo confirmou, emocionado. E eu quero que a senhora saiba que ouvir as músicas que eu e meu irmão fizemos, sendo tocadas com tanto amor, descobrir como elas fizeram parte da história de amor da senhora e do seu Geraldo, foi um dos momentos mais especiais da minha vida. Dona Eulália começou a chorar, segurando o violão contra o peito. Eu não acredito. Eu passei a tarde toda tocando suas músicas para o senhor, contando as histórias mais íntimas da minha vida, e o senhor é o próprio Leonardo. E foi exatamente por isso que este momento foi tão especial para mim, Leonardo disse, aproximando-se e pegando delicadamente a mão dela. A senhora não estava tocando para impressionar um famoso. Estava tocando de coração, com amor verdadeiro pela música.
Foi a apresentação mais bonita e mais sincera que eu ouvi em muitos anos. Marcelo ainda estava em estado de choque. Dona Eulália, a senhora estava tocando para o próprio Leonardo o dia todo. Eu não acredito nisso. E o violão, Leonardo continuou, ainda segurando a mão da senhora. Seu Geraldo tinha razão. Ele entendia muito de música. As variações que ele fazia nas nossas canções eram realmente geniais. Eu fiquei impressionado com a qualidade das harmonias que a senhora executou. Meu Geraldo não vai acreditar quando eu contar para ele. Dona Eulália disse, através das lágrimas, e imediatamente se deu conta do que havia falado. Quer dizer, se ele pudesse saber lá de onde estiver. Ele sabe, Leonardo disse com convicção. Tenho certeza de que ele estava aqui conosco hoje, orientando cada acorde que a senhora tocou. A música tem esse poder de conectar as pessoas mesmo, quando elas não estão mais fisicamente conosco. A plateia ao redor havia percebido que algo especial estava acontecendo, mas mantinha distância respeitosa. Algumas pessoas sussurravam entre si, tentando entender a situação emocional que se desenvolvia. Leonardo, Dona Eulália disse, ainda incrédula. Como eu posso agradecer por tudo que o senhor fez hoje? O senhor cuidou do violão do Geraldo, me ensinou técnicas novas, ficou aqui comigo na minha tarde especial. Dona Eulália, Leonardo interrompeu suavemente. Quem tem que agradecer sou eu. A senhora me lembrou hoje do motivo pelo qual eu e meu irmão começamos a fazer música. Era exatamente para criar trilhas sonoras, para momentos como os que a senhora viveu com seu Geraldo, para fazer parte da vida das pessoas, dos seus amores, das suas memórias. Ele fez uma pausa, claramente emocionado. Depois que perdi meu irmão, às vezes eu me perguntava se nossa música ainda fazia sentido, se ainda tocava o coração das pessoas. Hoje a senhora me mostrou que sim, que nossa música continua viva e importante. Claro que continua, Dona Eulália disse com firmeza, enxugando as lágrimas. As músicas de vocês dois fazem parte da alma de muita gente. Não só a minha e do Geraldo, mas de uma geração inteira que cresceu ouvindo vocês. Dona Sebastiana, que havia se mantido em silêncio durante a revelação, finalmente falou. Leonardo, obrigada por ter cuidado da nossa Eulália hoje. Ela não imagina, mas este foi provavelmente um dos dias mais importantes da vida dela. E da minha também, Leonardo respondeu sinceramente. O final da tarde trouxe uma brisa suave que balançava as folhas do ipê, sob o qual estavam sentados. A luz dourada do sol criava uma atmosfera quase mágica na praça, e as pessoas que haviam formado a plateia improvisada começavam a se dispersar lentamente, levando consigo a memória de uma tarde musical única. Marcelo olhou para o relógio em seu pulso. Dona Eulália, já está na hora de voltarmos para o hospital. A senhora tem os medicamentos da noite para tomar, e eu sei que está cansada. Ela segurou firmemente o violão restaurado e olhou para Leonardo com gratidão infinita. Leonardo, como posso me despedir do senhor? Parece que estou sonhando. Não precisa se despedir, Leonardo disse carinhosamente. Sempre que a senhora tocar esse violão, eu estarei aqui, através da música que a gente fez. E sempre que eu cantar essas canções, nos meus shows, vou me lembrar da tarde que passei aqui com a senhora e seu Geraldo. Ele se levantou e ajudou Dona Eulália a se levantar também, segurando o violão enquanto ela se organizava. E quero que a senhora saiba uma coisa. A partir de hoje, sempre que eu cantar Pense em Mim, vou me lembrar de como a senhora tocou hoje, com tanto amor e saudade. Mesmo? Ela perguntou com os olhos brilhando. Palavra de honra, Leonardo confirmou. A senhora me deu um presente muito especial hoje. Me mostrou que nossa música continua viva no coração das pessoas, que ela ainda tem o poder de conectar, emocionar, de manter vivas as memórias mais preciosas. Dona Sebastiana se aproximou com a bolsa de crochê da amiga. Eulália, você realizou seu sonho hoje. Tocou em público, honrou a memória do Geraldo e ainda descobriu que tocou para o próprio Leonardo. Seu marido deve estar orgulhoso demais lá de cima. Marcelo, ainda processando tudo o que havia acontecido, balançava a cabeça incrédulo. Dona Eulália, quando eu contar isso no hospital, ninguém vai acreditar. A senhora passou a tarde toda tocando para o Leonardo e não sabia.
E foi exatamente assim que tinha que ser, Leonardo disse. Se ela soubesse quem eu era desde o início, talvez ficasse nervosa, talvez não tocasse com a naturalidade e o carinho que tocou. Foi perfeito do jeito que aconteceu. Dona Eulália se aproximou de Leonardo e, surpreendendo a todos, deu um abraço carinhoso nele. Obrigada, meu filho. O senhor me deu o dia mais especial da minha vida desde que o Geraldo partiu. Leonardo retribuiu o abraço, sentindo-se profundamente tocado. Obrigado eu, Dona Eulália. A senhora me lembrou hoje porque eu amo tanto a música. Quando se separaram do abraço, Dona Eulália segurou novamente o violão. Leonardo, posso pedir uma última coisa? Claro, dona. O que a senhora quiser. O senhor poderia tocar uma música para mim? Uma música sua, com o violão do Geraldo? Seria a coroação perfeita deste dia. Leonardo pegou o violão com reverência. Sentia-se honrado por ter nas mãos o instrumento que havia sido a extensão da alma de seu Geraldo, que havia sido testemunha de décadas de amor e música. Ele fez os primeiros acordes de Pense em Mim, mas desta vez não cantou. Tocou apenas instrumental, com toda a técnica e sensibilidade que décadas de carreira lhe haviam dado. O som que saía do violão restaurado era perfeito, rico em harmônicos, equilibrado, profundo. As poucas pessoas que ainda permaneciam na praça se aproximaram novamente, atraídas pela qualidade excepcional da execução. Mas Leonardo tocava apenas para Dona Eulália, como um presente pessoal, como uma forma de honrar a memória de seu Geraldo e celebrar o amor que ele e ela haviam compartilhado. Quando terminou a música, ele devolveu o violão para ela. Agora sim está completo, disse suavemente. O violão do seu Geraldo foi tocado hoje por vocês dois, pela senhora, que mantém viva a memória dele, e por mim, que tive a honra de conhecer essa história de amor. Dona Eulália segurava o instrumento como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Leonardo, eu vou guardar este dia no coração para sempre, e toda vez que eu tocar este violão, vou me lembrar que o próprio Leonardo o tocou também. Marcelo ajudou Dona Eulália a organizar suas coisas, enquanto Dona Sebastiana verificava se nada havia sido esquecido. A despedida se aproximava, e todos sentiam que aquele havia sido um momento único e irrepetível. Dona Eulália, Leonardo disse, antes que eles partissem, continue tocando, continue mantendo viva a música que a senhora e seu Geraldo amavam. E sempre que a senhora tocar, saiba que está espalhando amor e beleza pelo mundo. Pode deixar, meu filho, ela respondeu com determinação. Agora que o violão está novo em folha e eu aprendi essas técnicas que o senhor me ensinou, vou tocar muito mais. Vou tocar para o Geraldo, para mim e para qualquer pessoa que queira ouvir. Eles se despediram com mais um abraço caloroso. Leonardo ficou parado na praça, observando enquanto Marcelo ajudava Dona Eulália a caminhar em direção ao estacionamento, onde os aguardava o carro, que os levaria de volta ao hospital. Quando eles desapareceram de vista, Leonardo se sentou novamente no banco sob o ipê. O sol estava se pondo, pintando o céu de Goiânia com tons dourados e alaranjados. Ele pegou o celular e ligou para sua esposa. Amor, disse quando ela atendeu. Você não vai acreditar no dia que eu tive hoje. Encontrei uma senhora tocando nossas músicas numa praça e ela me ensinou mais sobre o verdadeiro significado da música do que qualquer crítico ou produtor já me ensinou. Leonardo permaneceu na praça por mais alguns minutos, absorvendo tudo o que havia acontecido. Quando finalmente se levantou para ir embora, levava consigo a certeza renovada de que a música verdadeira não reside na fama ou no reconhecimento, mas na capacidade de tocar corações, de conectar almas e de manter vivas as memórias mais preciosas da humanidade. À tarde, com Dona Eulália, havia-lhe devolvido algo que ele pensava ter perdido para sempre: a pureza do propósito musical. E ele sabia que levaria essa lição consigo para sempre, aplicando-a em cada nova canção que viesse a compor ou apresentar. A história de Dona Eulália e Leonardo nos mostra que a música é a linguagem universal do amor e da saudade.
Quando ela tocou Pense em Mim, sem saber que Leonardo estava ouvindo, criou-se uma magia única que nos ensina sobre gratidão e conexão humana. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com suas amigas e comente qual música marcou sua vida. Que Deus abençoe e proteja sua família sempre.